E vamos para mais um podcast aqui no seu BioCultcast, o seu podcast sobre biografia e também sobre cultura. E o personagem escolhido para este podcast é Adolf Hitler. Vale lembrar que Adolf Hitler não nos deixou um legado positivo, pelo contrário, nos deixou um rastro de destruição e morte. Mas é inegável a importância que ele teve na vida de um imenso número de pessoas. Adolf Hitler nasceu em 1889 em Braunau, na Áustria. Ainda jovem, tentou ser artista, mas sem sucesso. Em algum período dessa época, tornou-se um ardente nacionalista germânico. Na Primeira Grande Guerra, ele serviu no exército alemão e foi ferido, tendo recebido 2 medalhas por bravura. A derrota da Alemanha deixou-o chocado e rancoroso. Em 1919, aos 30 anos de idade, filiou-se ao pequeno partido de direita em Munique, que logo mudou o nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, abreviado para Partido Nazista. Em 2 anos, ele se tornou o líder inconteste do partido, em alemão o Führer. Sob a liderança de Hitler, o partido nazista rapidamente ganhou força e, em novembro de 1923, tentou um golpe de Estado conhecido como o Putsch, da cervejaria de Munique. O Putsch, golpe, falhou. Hitler foi preso, julgado por traição e condenado, sendo liberado, entretanto, após cumprir menos de 1 ano da sentença. Em 1928, o partido ainda era pequeno, mas o advento da Grande Depressão, provocando no povo enorme descontentamento com os partidos políticos alemães tradicionais, determinou o fortalecimento dos nazistas, até que, em janeiro de 1933, com 44 anos, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha e imediatamente instaurou uma ditadura usando as instituições governamentais para esmagar a oposição. Não se deve supor que esse processo consistiu em gradual erosão das liberdades civis e dos direitos de defesa dos criminosos. Pelo contrário, foi realizado com muita rapidez e os nazistas frequentemente nem sequer se preocupavam em promover julgamentos. Muitos oponentes políticos foram surrados ou sumariamente assassinados. Mesmo assim, nos anos pré-guerra, Hitler teve o apoio genuíno da maioria dos alemães porque foi capaz de reduzir o desemprego e recuperar a economia do país. Dirigiu então a Alemanha para rumo das conquistas que levariam à Segunda Grande Guerra, mas conseguiu seus primeiros ganhos territoriais sem realmente ter chegado ao conflito. A Inglaterra e a França, ambas saturadas por problemas econômicos, desejavam a paz, com tanto desespero que não interveriam quando Hitler violou o Tratado de Versalhes, aumentando o contingente do exército alemão, nem quando suas tropas ocuparam e fortificaram a região do Reno em março de 1936, e nem mesmo quando anexou a Áustria pela força em março de 1938. Chegaram até a concordar, em setembro de 1938, com a anexação da região dos Sudetos, muito bem fortificada e que fazia fronteira com a Tchecoslováquia. Um acordo internacional conhecido como Pacto de Munique, pelo qual os britânicos e os franceses esperavam comprar a paz dos nossos tempos, deixou a Tchecoslováquia impotente, permitindo que Hitler conquistasse o resto daquele país. Alguns meses mais tarde, a cada avanço, Hitler espertamente combinava argumentos que justificassem suas ações com a ameaça de declarar guerra a seus desejos fossem contrariados, e a cada passo as democracias ocidentais timidamente recuavam mais. A Inglaterra e a França, entretanto, estavam determinadas a defender a Polônia, próximo alvo de Hitler. Inicialmente, ele se protegeu, assinando em agosto de 1939 um pacto de não agressão com Stalin. Na verdade, uma aliança ofensiva na qual os dois ditadores combinavam de que maneira iriam dividir a Polônia entre eles. 9 dias depois, a Alemanha atacou a Polônia e, passados 16 dias, a União Soviética fez o mesmo. A Inglaterra e a França então declararam guerra à Alemanha, mas a Polônia foi rapidamente derrotada. O melhor ano para Hitler foi 1940. Em abril, seus exércitos engoliram a Dinamarca e a Noruega.
Em maio, conquistaram a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo. Em junho, a França capitulou. Entretanto, mais tarde, naquele ano, os britânicos resistiram a uma longa série de ataques da Força Aérea Alemã, a famosa Batalha da Grã-Bretanha, e Hitler não conseguiu realizar a invasão da Inglaterra. Os exércitos nazistas conquistaram a Grécia e a Iugoslávia em abril de 1941. Em junho, Hitler rasgou o pacto de não agressão com os russos e também os atacou. Seus exércitos conquistaram enormes espaços territoriais da União Soviética, mas não conseguiram eliminar as forças soviéticas antes da chegada do inverno. Apesar de já estar lutando com a Inglaterra e com a Rússia, Hitler declarou guerra também aos Estados Unidos. Em dezembro de 1941, dias após os japoneses terem atacado a base naval americana de Pearl Harbor. Em meados de 1942, a Alemanha dominava uma área da Europa maior do que a jamais fora controlada por qualquer nação em toda a história mundial, além de boa parte da África do Norte. A reversão da guerra aconteceu no último semestre de 1942, quando a Alemanha perdeu as batalhas críticas em El Alamein, no Egito, e em Stalingrado, na Rússia. Depois desses desastres, a sorte das armas alemãs entrou em declínio. Entretanto, apesar de a eventual derrota da Alemanha parecer então inevitável, Hitler recusou-se a desistir e, sem considerar as pesadas baixas, a Alemanha continuou a lutar por mais de 2 anos após Stalingrado. O amargo final veio na primavera de 1945, quando Hitler cometeu suicídio em Berlim, em 30 de abril. 7 dias depois, a Alemanha se rendeu. Durante os anos de poder, Hitler desenvolveu uma política de genocídio sem paralelo na história da humanidade. Racista fanático, rebelou contra os judeus, exercendo sua política específica e publicamente divulgada de exterminar os judeus em todo o mundo. Durante seu regime, os nazistas construíram grandes campos de extermínio com enormes câmeras de gás para servir especificamente a esse propósito. Em todos os territórios que caíram sob o seu controle, homens e mulheres e crianças eram arrebanhados, embarcados em vagões de transporte de gado para serem exterminados naquelas câmeras. No espaço de poucos anos, quase 6 milhões de judeus morreram desta maneira. Não só os judeus foram vítimas de Hitler, enorme número de russos e ciganos também foram massacrados, bem como muitos outros povos considerados racialmente inferiores ou inimigos do Estado. Não se deve supor que estes assassinatos fossem atos de guerra cometidos no calor e na paixão de um combate. Os campos de morte de Hitler eram organizados com o cuidado de uma grande empresa. Arquivos eram mantidos, cotas decididas e os corpos dos mortos sistematicamente examinados na tentativa de encontrar objetos valiosos, como obturações em dentes feitas com ouro e anéis de casamento. Os corpos de muitas vítimas também eram utilizados para fabricar sabão. Hitler estava tão obcecado com esse programa de assassinato que, mesmo no final da guerra, quando a Alemanha já experimentava falta de combustível para uso doméstico e militar, os vagões de gado eram mantidos em operação, levando a carga humana para os campos da morte e dando continuidade à sua abjeta missão, totalmente inútil do ponto de vista militar. Por muitas razões, parece óbvio o fato de que a fama de Hitler será duradoura. Em primeiro lugar, ele é, em geral, considerado o personagem histórico mais diabólico que já existiu. Se homens do tipo de Nero e Calígula, cujas más ações são desprezíveis quando comparadas de Hitler, se mantiveram conhecidas por 20 séculos como símbolos de crueldade, parece seguro prever que Hitler, cuja fama de ter sido o mais hediondo da história não tem contestação, também será famoso por muitos e muitos séculos. Além disso, Hitler naturalmente será lembrado como o principal instigador da Segunda Grande Guerra Mundial, o maior conflito que o mundo já testemunhou. O advento das armas nucleares dificulta a ocorrência de guerras em larga escala. No futuro, portanto, mesmo daqui a 2 ou 3 mil anos, a Segunda Grande Guerra será provavelmente considerada marco dos mais importantes da história. Hitler também permanecerá famoso por esta história de sua vida tão estranha e tão dramática. É de fato extraordinário que um estrangeiro
Hitler era austríaco e não alemão, sem experiência, dinheiro ou conexões políticas, pudesse, num período de menos de 14 anos, tornar-se o chefe de um poder mundial de primeira linha. Sua capacidade oratória era surpreendente, julgado pela habilidade de levar as pessoas a ações significativas. É possível que tenha sido um dos oradores mais convincentes de toda a história. Finalmente, o odioso uso que fez do poder conquistado não será esquecido tão cedo. É provável que nenhum personagem da história tenha sido mais influente sobre a sua própria geração do que Adolf Hitler. Além das dezenas de milhões de pessoas que morreram na guerra, que ele insuflou, ou nos campos de concentração nazistas, outros milhões ficaram sem lar e com a vida completamente destruída com o resultado direto da luta. Qualquer estimativa da influência de Hitler deve se levar em consideração dois outros fatores. Primeiro, muito do que ocorreu sob sua liderança provavelmente não teria acontecido se ele não tivesse instigado. Nesse aspecto, ele contrasta fortemente com vultos como Charles Darwin ou Simón Bolívar. É bem verdade, naturalmente, que a situação da Alemanha e da Europa forneceu oportunidade única a Hitler. Seus arroubos guerreiros e antissemitas, por exemplo, com certeza despertaram eventuais respostas em muitos de seus ouvintes. Não existem sinais de que a maioria dos alemães, nos anos 20 ou 30, quisesse ou tivesse a intenção de que seu governo seguisse a política tão extremada quanto a de Hitler veio a adotar, e que não há quase indícios de que outros líderes alemães, em potencial, teriam feito o mesmo. Tampouco, na verdade, existiu qualquer observador externo que sequer se aproximasse de previsão mais precisa dos acontecimentos do período hitlerista. Segundo, todo o movimento nazista era denominado por um só líder e em grau extraordinário. Marx, Lenin, Stalin e outros tiveram papéis preponderantes no surgimento do comunismo, mas o nacional-socialismo não teve líder significativo antes de Hitler nem depois dele. Ele levou os nazistas ao poder e manteve sua liderança todo o período em que lá esteve. Quando morreu, o Partido Nazista e o governo que encabeçava morreram com ele. Apesar da enorme influência sobre sua geração, os efeitos das suas ações sobre as gerações futuras parecem ter sido pequenos. Hitler falhou inteiramente em completar qualquer uma de suas grandes metas, e a débil influência que parece ter sido sobre as gerações futuras, indica sempre um resultado na direção oposta que ele pretendia. Por exemplo, Hitler estava interessado em expandir o domínio e o território da Alemanha, mas suas conquistas foram tão efêmeras que hoje a Alemanha tem menos território do que quando ele foi empossado. Apesar de sua paixão avassaladora por destruir os judeus, 15 anos depois de ter assumido o poder, um país judaico independente foi criado. Fato inédito em 2000 anos. Hitler também odiava o comunismo da Rússia. Entretanto, com sua morte e parcialmente como resultado da guerra, os russos conseguiram estender seu controle sobre grande parte da Europa Oriental e aumentar sensivelmente a influência do comunismo no mundo. Hitler desprezava a democracia e esperava destruí-la não só nas outras nações, mas também na Alemanha, que, não obstante, é hoje uma democracia em funcionamento, e seus cidadãos parecem ter muito menos tolerância com que os regimes autoritários do que qualquer outra geração de alemães antes do advento nazista. Em resumo, Hitler abalou o mundo de uma forma cruel, mais do que qualquer outro líder político, e as consequências dos seus atos ficarão em nossa memória para a eternidade.